Fala galerinha, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a professora Paula de Química e nesta aula vamos conhecer algumas das grandezas químicas como massa atômica, massa molecular, número de Avogadro e mol. Então, é bem fácil medir o peso de qualquer coisa, não acha? Mas como seria medir o peso de um átomo? Será que é possível? A resposta para esta pergunta é sim. Na química, expressar a medida dos átomos como expressaríamos a massa de uma barra de chocolate seria quase impossível devido à infinidade de zeros depois da vírgula para representar o peso de um átomo. A solução foi encontrada com as grandezas químicas. A primeira grandeza que veremos é a massa atômica. Os átomos isolados são entidades muito pequenas para serem vistas ou pesadas. Pode-se, porém, estabelecer uma relação entre as massas de átomos diferentes. Para isto, procurou-se um padrão conveniente. E atualmente, o padrão escolhido é o átomo de carbono na forma de seu isótopo mais comum, com número de massa igual a 12, ao qual foi atribuída exatamente a massa de 12 unidades da massa atômica U. Portanto, massa atômica é um número que indica quantas vezes um átomo de determinado elemento químico é mais pesado que 1/12 do isótopo de carbono 12. E o que seria a massa atômica de um elemento? É a média ponderada das massas atômicas de todos os isótopos naturais de um elemento. Vamos ver um exemplo? Para saber a massa atômica do cloro, devemos conhecer quais as massas dos seus isótopos, o cloro 35 e o cloro 37. Devemos saber também a ocorrência desses elementos na natureza. O cloro 35 compreende 75% do cloro existente na natureza, enquanto o cloro 37 compreende apenas 25%. Com estas informações, podemos calcular a sua massa atômica, fazendo a seguinte coisa. Massa atômica é igual a 35 vezes 75 mais 37 vezes 25. Tudo isso dividido por 100. O resultado é igual a 35,5 U. É assim que podemos calcular as massas atômicas que são expressas na tabela periódica. E por falar em tabela periódica, espero que você tenha a sua em mãos, pois vamos precisar dela a partir de agora. A nossa próxima grandeza a ser definida é a massa molecular. Massa molecular é igual à soma das massas atômicas dos átomos que formam a molécula, expressa em U. Tomemos como exemplo a glucose, que possui fórmula molecular C6H12O6. Essa fórmula indica que a glucose possui 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio em sua composição. Para sabermos qual sua massa molecular, faremos o seguinte. Multiplicamos para cada átomo a quantidade deste que aparece na molécula pela sua massa atômica. Sem esquecer que o valor de massa atômica nós encontramos na tabela periódica. Assim, para a glucose, teremos para o carbono 6 vezes 12 igual a 72. 6 é a quantidade de átomos. 12 é a massa atômica que aparece na tabela periódica. A mesma coisa faremos para o hidrogênio. Para o hidrogênio, teremos 12 vezes 1 igual a 12. Para o oxigênio, 6 vezes 16 igual a 96. Somando a massa de cada átomo, 72 mais 12 mais 96, vamos ter o valor de massa molecular da molécula inteira, que é igual a 180 gramas. Agora é a sua vez. Calcule em seu caderno a massa molecular do metano. O metano possui fórmula molecular CH4. Dê uma pausa neste vídeo e tente fazer em seu caderno. Mas antes, uma dica importante. O carbono possui massa atômica 12 e o hidrogênio possui massa atômica 1. Vamos ao resultado? A partir da fórmula molecular, vemos que o metano possui um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Então, nossa conta fica assim. Para o carbono, 12 vezes 1 igual a 12.
Para o hidrogênio, 1 vezes 4 igual a 4. Somando termos, 12 mais 4 igual a 16. 16 gramas é a massa molecular do metano. Uma curiosidade: o gás metano é exalado por animais ruminantes, através do arroto, juntamente com a respiração e pelas flatulências. Falaremos agora sobre o número de Avogadro. Eu adoraria conversar contigo mais tarde, Avogadro. Posso anotar seu número? Você precisará de um papel maior do que este, querida. Número de Avogadro, ou constante de Avogadro, é o número de átomos 6,02 vezes 10 a 23 existentes quando a massa atômica de um elemento é expressa em gramas. Ou seja, este número representa a quantidade de moléculas em um mol de substância, ou ainda, pode representar também o número de partículas em um mol de substância. Mas o que é mol? Bem, quando você vai à feira, o sistema de contagem mais comum para expressar quantidades de ovos ou laranjas é a dúzia. Como átomos, moléculas, etc., são muitíssimos pequenos e sua quantidade extremamente grande numa porção de matéria, um sistema conveniente adotado pelos químicos é de contá-los em grupos de 6,02 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro. Assim, foi desenvolvida uma unidade de contagem cujo nome é o mol. Então, o mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, segundo a constante de Avogadro. O mol pode também corresponder à massa molar em gramas, ou ainda, ele corresponde ao volume de 22,4 litros, de acordo com as condições normais de pressão e temperatura. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima!